Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Que assim seja. A história fala pra gente muito do céu, né? Já ouvimos tanto falar do céu, e o céu nos remete a tantas lembranças, porque o céu acaba sendo, e foi por muito tempo, uma grande conquista para quem era bom, para quem fazia as coisas que deveriam ser feitas de acordo com as determinações dos então doutores da vida, da história, os doutores das leis, enfim. O céu sempre foi até um instrumento de barganha, muito tempo para muitas pessoas, porque o céu era a conquista de algo que eu poderia ter feito quando alguém me mandou fazer. Pois é, e o céu, com tudo isso, sempre foi, lógico, motivo de muita discussão e de falar muito do céu. Para muitas e muitas religiões, o céu era como se fosse, um edifício, ou seja, a cada nível do céu era um nível maior de conquista, de acordo com o aprendizado ou com a capacidade de cada um de conquistar esse céu. Só que com o passar do tempo, esses andares no céu também eram vendidos. Ou seja, o céu passou também a ser um bom instrumento de negócio. Mas o céu sempre foi algo que povoou as nossas mentes e a mente de muita gente, até hoje povoa, porque estar no céu, chegar ao céu, é estar mais perto de Deus, e quem não quer. Portanto, várias religiões tinham essas etapas, escalas celestiais, até porque essas escalas celestiais permitiam que o céu fosse vendido a preços específicos, O céu número 1 é tanto, o céu número 2 é tanto, mas para a maioria das religiões naquela época, que surgiu essa história de céu, inferno e tudo mais, o sétimo céu era o céu mais da conquista maior, Tanto que algumas pessoas até mais velhas não devem lembrar dessa expressão, nossa, a pessoa está no sétimo céu, Era uma expressão que surgiu daí, lá de alguns milhares de anos atrás, quando a gente falava no sétimo céu, que eram algumas religiões. Mas algumas delas eram diferentes. Por exemplo, para os muçulmanos, são 9 céus. E você vai chegando e escalando cada um desses céus de acordo com a sua capacidade de seguir as regras, as determinações do seu livro sagrado. E por aí vai. Ptolomeu acreditava em vários céus, e ele era um astrônomo, então ele acompanhava pelos seus instrumentos os céus, dividia em outras etapas também, e até nomeou cada um desses céus
que ele encontrava por aí. Bom, mas enfim, passou muito tempo em que esses céus foram assim sendo ditos para a humanidade nas suas diversas religiões, nos seus diversos momentos. Mas aí vem Jesus Cristo que nos diz o seguinte: o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. Mudou absolutamente tudo. Tudo. Como assim? Se eu tinha 7, 9, tantos céus, aí vem esse homem de Nazaré me dizer que não é ali, nem aqui, nem acolá, que ele está entre vós. Quantas mudanças, até porque mexeu com os poderosos da época, né? essa determinação. Aí a gente pega e vai buscar naqueles sábios lá da antiguidade, muito mais antigos, bem antes de Cristo, e que vieram formatar, né, a chegada do cristianismo na Terra. Aí a gente chega lá nos hindus, que eram povos que tinham preceitos muito parecidos, inclusive com o que é a doutrina espírita hoje, com relação à evolução, a fazer o bem, à caridade, ao karma, né? Discutia-se algumas coisas com relação ao processo reencarnatório, porque os hindus acreditavam que quem fez o mal reencarnaria de uma maneira negativa, né? E não de uma maneira justa. Então, talvez ali, naquele momento, essa era uma diferença, mas os hindus ali, 4, 5 mil anos antes de Cristo, falavam em reencarnação. E numa dessas histórias hindus, se discutia, por exemplo, quando um homem pensava e percebia que ele tinha poderes divinos, que o homem podia ser até um Deus, que ele chegaria à perfeição e seria Deus. Só que isso estava deixando o homem um tanto quanto vaidoso demais. Então os deuses hindus se reuniram e disseram o seguinte: olha, vamos tirar esse poder divino que o homem tem, até que ele tenha capacidade intelectual e emocional de entender que ele tem um poder divino. E o que eles fizeram então? Vamos nos reunir e vamos tirar esse poder divino dos homens, e todos os deuses reunidos. O deus maior dos hindus é o Brahma. Então o deus Brahma fala: vamos lá, quais são as posições dos senhores? E um dos deuses coloca: olha, vamos tirar o poder divino do homem, vamos colocar lá no alto, lá no céu, o mais alto possível, para que ele não possa buscar. O homem um dia vai inventar aparelhos que serão capazes de chegar até lá nesse espaço, né? Talvez com outro nome. E ele chegando lá, encontrando esse poder divino e buscando, ele vai se sentir mais divino ainda. Então lá em cima não tem jeito. Então vamos colocar lá embaixo, vamos fazer um buraco profundo e vamos enterrar esse poder divino. Os homens vão encontrar forma de fazer escavações profundas, e fazendo isso, encontrando o poder divino, vão se sentir ainda mais vaidosos, poderosos. Então, peraí, vamos esconder aonde? No alto mar, né? O oceano é gigantesco, né? Violento às vezes, vamos colocar lá no alto mar, porque aí o homem não chega. O homem um dia será, e Brahma era do contra, né, de tudo, né? Às vezes eu ficar meio nervosinho com Brahma, mas enfim, deixa pra lá, né? Não estava lá, né? Brahma falava: não, os homens vão descobrir uma embarcação e vão fazer embarcações que cheguem a alto mar. Vão encontrar o poder divino, vão voltar mais poderosos ainda. Que coisa, né? Aí fazendo um trocadilho, que inferno, onde é que vai esconder esse poder divino então? Bom, aí Brahma, com toda a sua sabedoria, diz: vamos esconder o poder divino dentro do próprio homem. Porque o dia que ele conseguir encontrar e conseguir buscar esse poder divino dentro dele, aí sim ele terá a capacidade de usá-lo e estará pronto para usá-lo. Aí a gente pergunta: então, aonde está esse céu que Jesus Cristo nos falava? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite para quem está vendo na internet, que aliás na internet pode ser boa noite, boa tarde, bom dia. Sinta-se cumprimentado, tudo bem com vocês? Todo mundo ficou, parece que, quando eu falei boa noite, por quê? Qual foi a diferença? Tá.
É porque eu comecei a falar e não tinha cumprimentado ninguém? Foi isso? Porque eu não tinha dado boa noite? Porque eu não tinha falado boa noite, né? E falou, como é que vai? Como é que a gente sempre fala? Aí todo mundo esperou que fosse daquele jeito, ou daquele jeito que a gente queria que fosse, né? Ou seja, era do meu jeito e do jeito que eu esperava, e não aquele ponto. Bom, se ele está assim, talvez tenha alguma perspectiva, algum motivo. Mas será que durante todo o tempo da história ficaram pensando, poxa, mas ele não vai nem falar um oi para a gente? Será que vocês não estavam querendo que as coisas fossem do jeito de vocês? Não foram um pouco egoístas? Isso nos leva ao céu interior? Leva? Faz com que a gente que quer querer que as coisas sejam do nosso jeito e que sejamos egoístas, nos leva a descobrir o céu interior que a gente tem? O nosso poder divino estaria ali? Talvez Brahma tenha razão, né? Ou não? E olha que esse Brahma tem mais de 5.000 anos depois de Cristo. Vamos colocar que ele falou isso tem quase 8.000 anos. Então tem 8.000 anos que a gente está na mesma peleja, né? Poxa, 8.000 anos, hein? Tempinho bom para aprender as coisas, né? Então, gente, é isso que nós vamos falar hoje, que é uma frase de Santo Agostinho. Aliás, Santo Agostinho merece ser sempre muito estudado por todos nós, de todas as religiões e da doutrina espírita mais ainda, porque ele foi um estudioso, né, do cristianismo, e ele falava assim: no íntimo do homem existe Deus, né? Então, agora você vê, Brahma falava isso há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Santo Agostinho falou isso 1.800 anos depois de Cristo. Ou seja, né, tanto tempo se passava, mas a busca continua a mesma. Então, quando Santo Agostinho nos diz, no íntimo do homem existe Deus, é mais ou menos aquilo que Brahma falava, né? O poder divino escondido dentro de nós mesmos. Parando para pensar nisso, olha o quanto importante é essa descoberta, né? Desse poder divino. Mas o que isso interessa para a gente? Interessa porque lembram da frase do Cristo? O reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. Onde estaria esse reino dos céus, então, que o Cristo falava? Dentro da gente. Agora, se aqui, nesse momento, nessa casa espírita, onde a gente se predispôs a vir para aprender, para rezar, onde a gente se deslocou das nossas casas, onde tinha um pouquinho mais frio, e veio para cá para fazer isso, com essa predisposição. Para a gente que acessou o site da internet, com tantos sites que tem, para poder acompanhar uma palestra, né, estar ali ouvindo nesse momento, a gente em casa também. Então me conta uma coisa, se a gente que se predispôs para tudo isso, ainda chegamos aqui e digamos que o nosso egoísmo, o nosso querer ser do nosso jeito ainda estava presente, como é que a gente faz no nosso dia a dia? Como é que a gente está fazendo? Será que a gente está conseguindo encontrar esse céu que existe dentro da gente e que Jesus Cristo falava? É para uma reflexão. Eu trouxe um exemplo para a gente aqui, bem próximo da nossa realidade, é uma coisa simples, lógico, mas que serve talvez para a gente fazer essa análise, porque aí a gente pegou um exemplo de algo nosso aqui e agora. Fica talvez mais fácil para a gente colocar a nossa cabeça para funcionar e lembrar de como que está sendo lá fora. Porque se é isso, para a gente vir para uma casa de oração, onde a gente vai tomar um passe daqui a pouquinho e vai sair reenergizado, pensa quando eu estou saindo de casa para ir para o trabalho e meu chefe enjoado, por exemplo. Ou eu estou brigado com alguém, colega de trabalho. Ou o mês não acabou e o meu salário acabou. Como que está a minha mente então? Não, nessa hora então a gente não precisa ter Deus dentro da gente. Nessa hora a gente dá um descanso para Ele, né? Seria assim?
a gente só vai ser Deus nos momentos específicos? Não pode ser, né? Então, gente, é isso que a gente vai ter que fazer. Pensar sempre como que a gente está buscando esse poder divino, essa existência divina que está dentro da gente. Em algumas das histórias, eu falo que a espiritualidade é um guia para a gente, porque não só ela nos dá as orientações dos textos e nos mostra, como ela consegue explicar para a gente de uma maneira bem fácil de ser entendida. E uma dessas explicações, a espiritualidade fala que esse poder divino seria como a produção de uma ostra, de uma pérola numa ostra. O que é uma ostra? Você fechado, né? E a pérola é como? O grão de areia que cai ali dentro, né? Num dado momento, aquele grão de areia pode ter um corpo estranho, mas com o passar do tempo, a ostra trabalha aquele grão de areia e ele vira o quê? Uma pérola, né? Simbolizando para a gente uma joia preciosa, né? Uma joia. Ou seja, de um simples grão de areia, a ostra conseguiu produzir algo valioso. E esses ensinamentos de Deus em nós, e a espiritualidade nos conta assim, né? Poderia ser avaliado talvez como isso. Cada ensinamento e cada coisa que a gente vai aprendendo é como esse grão de areia. Agora, como nós vamos trabalhar isso, é que vai fazer a diferença. Ou seja, eu posso transformar isso numa pérola, como eu posso ser apenas um acumulador de grãos de areia. Olha a diferença. Então, cada ensinamento que eu vou aprendendo, eu vou podendo lapidar e com o tempo fazer com que isso vire uma joia. Exemplo, eu leio nas lições, a gente leu na lição aqui, né, Fátima, dos seres perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Quantas características tem ali do homem de bem? Mas aí, vamos sair disso aqui, vamos vir para o nosso dia a dia, vamos vir para a prática. O que é uma coisa legal que eu ouço no centro, por exemplo, numa canção, em uma frase, numa fala, ou numa leitura que eu faço em outro lugar, ou num texto que eu leio na internet, seja o que for, ou alguém que me conta alguma coisa? Por exemplo, olha, é preciso respeitar os pais, né? É um grão de areia. Eu pego aquilo e vou lapidar, porque aquela frase pode ser apenas um grão de areia. Eu preciso respeitar os pais. Tá, beleza, né? Eu tenho 2 ouvidos. Para ouvir mais? Não, para entrar num e sair no outro. Não pode ser, né? Não pode ser para isso os 2 ouvidos, não. Tem que ser para poder ouvir mesmo e assimilar. Então eu ouço, respeitar os pais. Eu ouvi essa lição. Agora, como eu vou trabalhar isso no meu dia a dia? Essa é a diferença do grão de areia virar a pérola. Eu ouvi essa frase, aí eu vou aprender a respeitar. Nossa, gente, minha mãe está muito torrando a paciência hoje, mas ela é a minha mãe, é mais velha que eu devo respeito, então eu vou conversar com ela, para que ela possa também me entender. Olha a diferença. Aí o grão de areia virou pérola, porque o respeitar a mãe não me fez gritar, xingar, levantar a voz, ou então, como muita gente faz, bater a porta do quarto e ficar trancado lá dentro, né? Aí depois a mãe ainda fica preocupada ainda, né? Meu filho, vem comer, você vai estar com fome. Então bateu a porta, que fica aí, que se dane. Não, mas a mãe não faz isso não, ela vai lá, bate a porta, não deixa o lanchinho, né? Mas enfim, essa é a diferença. Essa é a diferença do grão de areia virar pérola ou não. Porque a gente vai aprendendo isso no nosso dia a dia várias e várias vezes. E como eu vou trabalhar isso é que vai mudar. E é como eu vou trabalhar isso que vai fazer com que esse reino dos céus, que Jesus nos disse que estava entre nós, esteja mesmo. Portanto, a doutrina espírita ela é muito, mais do que a gente pensa em filosofia, que é a prática daquilo que a gente aprende. Então esse exercício nosso tem que ser diário, porque todos os dias eu tenho uma lição. Como também eu posso parar para avaliar algo que não está legal comigo. Outro exemplo, a gente falou de sair para trabalhar e tal, me lembrei que o nosso dia a dia é muito agitado, né? A
cheio de compromissos, cheio de horários, cheio enfim, cobranças, tá? Aí nisso tudo eu posso perceber que eu estou impaciente e que a paciência não está me acompanhando como deveria, porque eu sei que a paciência é uma virtude, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar também a trabalhar a minha paciência, porque eu estou percebendo que ela também não está boa. Essa é mais uma das formas da gente encontrar esse reino dos céus que a gente tanto fala que está em nós. Então eu vou também perceber, primeiro, né, reconhecer os meus defeitos, as minhas falhas, os meus vícios. Então eu vou fazer um exercício diário, passo a passo, para que a gente possa moldar esse vício, até que ele possa virar a virtude da paciência. Então a impaciência vira paciência quando eu também começo a fazer esse mesmo trabalho, né? Então não foi só um ensinamento que chegou, mas é uma percepção minha também, que é a reforma íntima. Tá vendo? Quantas tarefinhas a gente pode ter para o nosso dia a dia, para que esse reino dos céus, como disse Santo Agostinho, existe, né, que esse Deus existe dentro da gente. Era isso que Santo Agostinho falava. E mais do que ninguém, Santo Agostinho experimentou isso, né? A história de Santo Agostinho seriam milhões de palestras, mas, resumindo, Santo Agostinho não acreditava, não tinha a menor crença, né? Rebatia, inclusive, e como estudioso, falava, vou estudar para poder rebater melhor essas crenças, porque, né, não tem nada a ver isso aí, essa religiosidade dominadora que tem no mundo, enfim, tudo mais. E foi justamente nesse moldar interno, né, que o externo ele já tinha, que era não acreditar, não querer, não seguir, criticar, e foi no moldar interno que Santo Agostinho se redescobriu, né, sai da Europa, volta para a África, né, vai ser um grande missionário, vira bispo, enfim, e nos passa uma crença no Cristo diferente, que era o Cristo de ações também, porque ele também viveu as ações. Então, mais do que ninguém, Santo Agostinho tem uma propriedade muito grande para falar disso, né? Então, a frase dele, talvez tantos outros poderiam ter, mas para ele essa frase é perfeita, né? Encaixar com Santo Agostinho. E depois, então, quando a doutrina espírita começa a ser decodificada por Allan Kardec, Santo Agostinho passa a ser um grande norteador das escritas e dos livros que formaram no final o Pentateuco Kardeciano, que são 5 livros básicos da doutrina espírita. Por quê? Porque ele vinha, nas suas orientações já espirituais, com a grande parte da doutrina que é a filosofia, né? Religião, ciência e filosofia. Que a filosofia é o quê? Praticar, é buscar esse Deus que existe dentro da gente. Então os nossos atos, os nossos gestos ali no dia a dia é que vão permitir essa mudança. E esses exercícios também são gradativos, mas eles precisam ser feitos. Se a gente for pegar lá do Brahma, o Deus hindu, tem mais ou menos uns 8.000 anos. 8.000 anos dá um tempinho bom para a gente conseguir aprender alguma coisa, né? Então dá para a gente ir lapidando essa nossa capacidade de transformação, essa busca da gente. Aí eu te falo uma coisa: o outro pode nos ajudar, pode nos dar apoio, pode nos dar um norte, né? Então, digamos assim, nos orientar, nos mostrar como fazer, mas ele não pode fazer isso por mim, porque é o Deus divino que está dentro de mim, eu que tenho que encontrar. Então eu também não posso esperar do outro. Tá, beleza. O que é esperar do outro na nossa prática? O que seria isso? Do nosso dia a dia prático, quando eu falo não temos que esperar do outro, que leitura que vocês fazem dessa frase? Que leitura que vocês fazem dessa frase? Né? Mas ele não deu bom dia, eu não vou dar também não. Eu pego exemplos básicos, porque isso está no nosso todo dia, né? Ele não me deu bom dia, eu não vou dar também não. Um cara chato, burrado.
Eu vou esperar que o outro faça. Não adianta, eu tenho que começar a fazer eu mesmo, né? Porque se o outro é emburrado, é um problema do outro, ele vai ter que resolver isso. Agora, se eu sou emburrado, é um problema meu, é um vício meu, e quem vai ter que resolver isso sou eu. E às vezes eu não vou resolver nem comigo, nem vou resolver com o meu mentor lá em cima, depois que eu passar para o outro lado, né? Meu filho, eu mandei você reencarnar porque você é feliz, aí você vive essa emburração o dia inteiro, espera um pouquinho, eu vou reencarnar de novo. Você entendeu? Então é um problema meu, né? Se o outro não é, o problema é do outro. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. É essa busca, essa mudança. Eu não posso esperar, por isso que eu falo, o outro pode até nos ajudar, né? Algumas pessoas que nos mostram, poxa, a gente fala sempre, é uma tendência nossa de buscar o emburrado, mas quantas pessoas a gente encontra no dia a dia que são tão alegres, né? Que dá aquele abraço gostoso, que você quer abraçar, que fala aquele oi bom. Essas pessoas nos ajudam, nos incentivam, né? Nossa, que legal, é bom ser assim, né? Nossa, vou chegar, vamos encontrar, vou encontrar a Fátima, que legal. Quando eu chegar a Fátima, nossa, ela tem aquele abraço, até o moço fica lá, nossa, que legal, ela tem sempre uma palavra de carinho, enfim, não é? Essa pessoa pode nos ajudar. Eu gostei daquilo, aí eu vou buscar ser daquela forma, porque aquilo é agradável. Então o outro me ajuda, mas ele não vai dar um abraço por mim, concorda? Por isso que a gente fala que não podemos esperar o outro, temos que ter a nossa reforma íntima. Então, quando essa frase de Santo Agostinho, ela pode ser uma frase linda, bonita, daquelas que você coloca no mural, como ela pode ser estilo de vida. E isso depende da gente. A frase linda do mural ou o estilo de vida. E cada um vai ter que tomar a sua própria condução disso tudo, né? E voltando a Santo Agostinho, porque é um bom exemplo para a gente, porque como nós, né, foi mortal, errou, teve várias dificuldades, teve que caminhar para chegar onde chegou. Então, para mostrar que não é qualquer um que faz, não. Santo Agostinho, em um dado momento da vida dele, ele diz o seguinte, uma das obras mais bonitas, aliás, de Santo Agostinho, que Confissões, né? Confissões de Santo Agostinho, que é um tratado vivo, né, de percepção de como a gente pode modificar. Ele diz o seguinte: em seguida, aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração conduzido por vós. Olha que frase. Recolhi-me ao coração, aconselhado por vós. Pude fazê-lo porque vos tornastes meu auxílio. Ou seja, ele tinha os ensinamentos com ele. Ele sabia o que tinha que acontecer, como tinha que ser, porque nós sabemos, né? Porque a fato não sabe, já caiu por terra sabendo, né? Então vamos embora. Então ele também tinha essa concepção. Entrei e com aquela vista da minha alma vi, acima dos meus olhos interiores e acima do meu espírito, a luz imutável. Esta não era o brilho vulgar que é visível a todo homem, nem era do mesmo gênero, embora fosse maior. Era como se brilhasse muito mais clara e abrangesse tudo com sua grandeza. Não era nada disso, mas outra coisa muito diferente. Essa luz não permanecia sobre o meu espírito como o azeite em cima da água ou como o céu sobre a terra, mas muito mais elevada, pois ela própria me criou e eu sou-lhe inferior porque fui criado por ela. Isso não é outra coisa senão a imanência de Deus em nós. Olha a associação que ele faz, né? Que essa luz não era como aquela luz que está vindo de fora. Ele compara com a água, com o azeite na água, né? Você joga o azeite na água, ele está ali por cima. Não, essa luz estava dentro dele. Era a eminência de Deus dentro dele. Agora, que me chamou a atenção também nessa passagem de Santo Agostinho é o seguinte: ele entrou, não sei se vocês perceberam nessa história toda, quando ele fala, que eu achei muito interessante. Olhei acima de mim, conduzi e recolhi-me ao coração. Recolhi-me ao coração. E mais para frente ele olha: entrei com aquela vista de minha alma e vi. Se hoje
cada um de nós pudesse entrar dentro do seu próprio coração e olhar para a sua própria alma, o que a gente ia ver? Não quero essa resposta para mim, nem vou dar essa resposta. Vamos dar essa resposta cada um para si mesmo. Se eu hoje olhasse, assim como fez aquele momento, que Santo Agostinho se recolheu, e olhou para o seu coração e viu a própria alma. Se eu hoje olhasse para o meu coração, olhar para o meu coração é ver os meus sentimentos verdadeiros. Verdadeiros. Então essa resposta é minha para mim mesmo, não vamos nos enganar. E olhasse para a minha alma, que alma eu estaria vendo? Uma luz em transcendência? Uma luz iminente? Ou algo assim meio fosco, bem passadinho? Ou aquela luz que fica piscando, que vai queimar, você não sabe se vai queimar ou se vai acender, né? Como é que fica? Então, se eu olhasse para a minha alma hoje, e se eu olhasse para o meu coração, o que eu ia ver? O que eu ia enxergar? E foi isso que Santo Agostinho fez. Ele olhou para o próprio coração, ele olhou para a própria alma, e nisso ele conseguiu se descobrir e se modificar. Assim como ele, nós podemos fazer isso, até porque ele e outros tantos espíritos nos ajudaram a ter essa condução de encontrar a própria alma, o próprio coração, até mais fácil do que foi para ele naquela época. Querendo ou não, existia uma série de dificuldades de estudo, de leitura, enfim, um tanto de coisa. Então, ele conseguiu. Então, ele e tantos outros espíritos nos orientam, nos ajudam a descobrir, a traçar esse caminho. Ou seja, não é impossível, Não é impossível. Então, vamos nos remeter e nos lembrar de Santo Agostinho. E lembrar de Santo Agostinho é lembrar que dentro do homem existe um Deus, que o Deus está ali. E quando Jesus nos disse, o reino de Deus está entre vós, era isso que ele queria dizer, que cada um iria construir esse reino de Deus, acreditar em Deus, ter Jesus como exemplo, acreditar nesses caminhos, é construir esse reino de Deus, ou seja, é fazer o que ele espera que a gente possa fazer, e ele veio nos entregar isso, e ele veio nos dar isso. E passado tanto tempo, nós ainda recebemos mais orientações ainda. Ou seja, vamos construir esse reino, e não vamos esperar pelo outro, não. Vamos transformar cada grão de areia desse ensinamento numa pérola, numa joia rara de boas ações, de boas condutas, aonde amor, caridade, perdão, paciência, carinho, atenção, tudo isso, vai formar um grande colar de pérolas, mas é um colar de pérolas que vai envolver toda a humanidade, e o valor dele vai ser ainda muito maior. Por quê? Porque dentro de cada pérola vai ter o nosso coração. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela paciência de vocês, que a gente possa ter um restante de semana e fim de semana chegando, que a gente aproveite também para estar perto daquelas pessoas que nos querem bem, porque são essas pessoas que nos ajudam a construir o reino de Deus aqui na Terra. Tá bom? Obrigado, até a próxima, pessoal da internet, até a próxima. Tchau. Vamos neste momento fechar os nossos olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade da vida, oportunidade de existir neste planeta, neste plano, a oportunidade de poder renovar o nosso espírito a cada dia que passa, crescendo e evoluindo, caminhando junto a Cristo, praticando o bem, tentando a cada dia que passa sermos uma pessoa melhor, a botar em prática o que Jesus nos ensinou, buscando amar mais, se amar mais,
se escutar, se respeitar também. Senhor Jesus, fortaleça os nossos corações, que estejamos todos amparados pela espiritualidade amiga e que possamos sentir o bálsamo que cai sobre o céu de forma salutar, energética, refazendo e reorganizando os nossos chakras. Que neste momento a equipe espiritual da Ser possa encaminhar toda a energia que os médiuns da casa estão emanando durante o passe virtual que está ocorrendo, que possa chegar a cada pessoa que está participando da palestra e do tratamento. Que neste momento as águas possam ser fluidificadas e que elas sirvam como um remédio necessário para o espírito. Permaneça, Senhor, conosco, agora e por todo sempre, que assim seja.